Pessoal, eu já falei que o livro do Apocalipse não é difícil de ser entendido. Porém, as pessoas não têm foco. E agora eu vou falar dos 144 mil para que você possa estar entendendo quem são os 144 mil e o que eles vão fazer. Tá bom? Capítulo 7 de Apocalipse, versículo 4. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados de todas as tribos de Israel. Quem selou esses 144 mil? O anjo do Senhor. O anjo do Senhor vai selar 144 mil. Que inclusive eles vão seguir o Cordeiro, vão pregar o evangelho no mundo inteiro e vão fazer, eles e as duas testemunhas, que a gente nem passou por elas ainda, eles vão pregar o evangelho no mundo inteiro. Aquilo que a igreja não fez ao longo dos tempos. Existe um diferencial nos 144 mil que nós já vamos ver. Então, quem são esses? Olha só. São os selados de todas as tribos de Israel. Versículo 5. Capítulo 7, versículo 5 de Apocalipse. Da tribo de Judá, 12 mil. Da tribo de Ruben, 12 mil. Da tribo de Gade, 12 mil. Da tribo de Assé, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Tem um detalhe aqui, no final do 6, ó. Da tribo de Manassés, 12 mil. Olha o detalhe, tá? Da tribo de Simeão, 12 mil selados. Da tribo de Levi, 12 mil selados. Da tribo de Sacar, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de Zebulon, 12 mil selados. Da tribo de José, que é o José do Egito, 12 mil selados. E da tribo de Benjamim, que é o irmão de José, filho de Raquel, 12 mil selados. Quem são esses selados? São aqueles, tá, que vão ser escolhidos a dedo. Nós vamos já para Apocalipse 14 para a gente saber um pouquinho mais deles. Mas quem são essas pessoas aqui? Esses camaradas, Ruben, Gade, Assé e tá por aí. São os 12 patriarcas, filho de Jacó. Mas o detalhe que eu falei para você no versículo 6 é da tribo de Manassés. Por que Manassés está aqui? Você já pensou nisso? Manassés está no lugar de quem? Manassés é filho de José. Se ele está aqui no meio das 12 tribos, tá faltando alguém aqui. Aí daria 13. Manassés não é filho de Jacó, é filho de José. É irmão de Efraim. Olha só. O detalhe é, aqui não entra a tribo de Dan. Manassés está no lugar da tribo de Dan, tá? E por que Dan não entra? Existe um estudo escatológico que a gente não sabe o quanto é verdade, tá? Existe esse estudo que Dan não entra porque é provável que da tribo de Dan saia o anticristo ou o falso profeta. Mas é mais provável o falso profeta, que é quem vai levar Israel a adorar e compactuar com o anticristo. Só que depois que o anticristo senta no trono, eles não vão aceitar, tá? Que é 1260 dias, 3 anos e meio depois dos 3 anos e meio de paz, que são 7 anos, dividido em 2 partes. Olha o detalhe. Então, é provável que dali saia o falso profeta, ou talvez até o anticristo. Mas o anticristo, segundo as escrituras sagradas, para você entender e para você não falar besteira por aí, ele sai do povo gentílico, tá? É provável que ele saia do povo gentílico. E ele diz, eis que subiu uma besta que vem da terra. Nós vamos ver isso mais para frente. Quem é essa besta que sai da terra? Quando fala do mar,
é do meio do povo da terra. Quando fala da terra, é de Israel, da terra de Israel. Então é provável que o falso profeta saia da tribo de Dan. E tem um detalhe interessante, se você for pesquisar. Agora, Gênesis 49:17, quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele diz uma coisa de Dan. Dan é como serpente no caminho, uma víbora. Nós não sabemos por que Jacó falou isso, e a gente não sabe se era uma maldição, mas o que a gente sabe é que a tribo de Dan perdeu um grande privilégio aqui. Ele não está. Quem está no lugar dele é Manassés, filho de José. Tá? Efraim não está aqui, que é filho de José também, mas José está no lugar de Efraim. Porque Manassés e Efraim se tornaram duas tribos de Israel, no lugar de José. Então, a tribo de Dan não entra nos 144 mil selados. Detalhe, naquela época, quando o anticristo começar a perseguir o povo, existe um detalhe interessante. Zacarias 12:8 diz que o mais fraco será como Davi. E a casa de Davi, que é Judá, será como Deus, como anjo do Senhor. Então eles vão ter poder, tá? Eles vão ter poder. Então você já viu que não são de igreja nenhuma, tá? Esses 144 mil. E não faz parte da igreja. Eles vão ser escolhidos na época, tá? Dos 7 anos. Tá bom? Agora, olha um detalhe interessante no capítulo 14 de Apocalipse. Nós saímos do 7 para o 14. Nós estamos indo na sequência. Depois a gente volta de novo lá para o 7. Mas é que aqui tem um detalhe dos 144 mil. Quem são? E por que eles foram escolhidos? Ou eles vão ser escolhidos? Olha só. Capítulo 14. Eu estou lhe dando as coordenadas do Apocalipse, que não é difícil de entender, tá bom? 14. Versículo 1. E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Olha o detalhe, né? E ouvi uma voz do céu, com voz de muitas águas, e como voz de grande trovão. E ouvi a voz de arpista que tocavam com as suas harpas e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciões. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. Agora, olha o detalhe. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Olha só. São só homens. 144 mil homens. Eles não se contaminaram com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Entenderam agora quem são os 144 mil? Vocês querem mais detalhe? Me sigam, siga no canal e dá um like, né? Dá um coraçãozinho para mim aí, e a gente vai ficando por aqui sobre os 144 mil, e depois nós vamos estudar o restante de Apocalipse, né? Nós vamos começar as trombetas, são 7 trombetas. A gente sabe que as 7 trombetas é o 7º selo, tá? E nós vamos depois estudar os 7 anjos e as 7 taças. Tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe você. Um grande abraço. Não deixa de me seguir e coloca um coraçãozinho aí. Deus te abençoe.